processo eleitoral de representação pelas escolas. Por exemplo, a escola de engenharia tem 400 alunos, a esquerda tinha 70% dos votos. Aí tinha uma escola, por exemplo, como de enfermagem, que tinha 30 ou 40 alunos, que dava 90% dos votos para a direita. Aí, só essa escolinha com 4, com 40, com 10% da população universitária derrotava a escola de engenharia. Entendeu? Direito, faculdade de Direito é uma escola taca-taca, direito de medicina também. Depois, medicina é uma escola mais ou menos de esquerda, filosofia também. Mas aí quando computava esse processo aí, então se perdia a eleição com uma maioria universal dos votos. Né? Bom, agora, então em 1900 e até antes de 64, né? Existe essa predominância esquerda na escola, com o diretório, né? Mesmo depois de 64, as eleições à esquerda, logo quando houve 64, houve intervenção no diretório, o presidente foi preso, o Drummond Xavier, teve uma segunda eleição, aí houve uma intervenção no diretório, a partir daí teve uma eleição que a esquerda ganhou, foi Cristóvão presidente, foi em 64, Cristóvão foi eleito. A eleição seguinte, a esquerda ainda ganhou com Aécio, né? Aécio, então, foi quando Aécio foi preso. Essa era do meu ano, né? E até ele atrasou um ano, porque foi preso e ele ficou no ano seguinte. Mas a partir daí, então, só retoma em 68, quando o negócio foi uma luta frontal dos estudantes contra a ditadura mesmo, né? A ditadura provocou dentro da escola, entre os estudantes, uma divisão maior entre esquerda e direita? Provocou sim, provocou, aguçou bastante, porque houve a intervenção no diretório, né? E aí depois houve uma negociação, o Drummond foi afastado, foi preso, e depois houve uma reivindicação nessa questão assim, porque o diretor da escola, o Dr. Nilton Maia, era uma pessoa muito íntegra, né? Era um ex-militante de esquerda, mas aí ele a questão dele era a universidade, né? Nessa época, era uma pessoa respeitabilíssima, né? Uma pessoa muito ética, um padrão moral exemplar, um cara muito rígido. Era desse cara que no fim do ano tinha sobra de orçamento dentro da escola, entendeu? Era um cara. Agora, né? E doutor Nilton Maia, depois inclusive ele foi afastado também da escola. Bom, mas até aí houve uma reivindicação do representante do diretório, da indicação até houve uma eleição, uma eleição, né, para um mandato tampão, foi indicado. Era um aluno que não era de esquerda, mas era uma pessoa, era um excelente aluno, era respeitável, talvez até ele votasse com a esquerda, então houve até essa tentativa de negociação. Ganhou a eleição, mas deram posse ao que perdeu, né, a outra. Então isso aí, toda essa questão aguçou muito. Mas mesmo assim eles continuou, e em 1965, eu tenho a impressão que essa foi a primeira greve, não sei, você poderia até pesquisar isso aí, mas se não foi a primeira, foi uma das primeiras greves universitárias do Brasil. Em fevereiro, em março, no início do período letivo de 1965, houve uma greve geral na Escola de Engenharia, e era o seguinte: nessa época, a cidade universitária estava sendo concluída. Existia lá a Escola de Medicina, o Hospital das Clínicas estava concluído. E aí, de repente, mudaram a Escola de Engenharia para lá. Os prédios inconcluídos, e não era a mudança da Escola de Engenharia como todo. Era a mudança do primeiro e do segundo ano, porque era justamente uma tentativa de separar os novos alunos dos antigos, né? Questão política. Era questão política mesmo, era flagrante isso aí. E aí houve essa greve. Nessa greve foram líderes, o Cristóvão também era, eu acho que era Cristóvão.
Acho que era, não era Cristóvão ainda não. Mas eu sei que houve essa greve e foi uma greve bem intensa, né? Porque o exército chegou a invadir a escola, mas punha aqueles caminhões lá na frente, com soldados e tal, não sei o que, entendeu? Mas não se conseguiu evitar, mas foram algumas semanas de greve. Né? Então acho que foi um dos primeiros movimentos assim de estudantes em termos de greve. Teve pressão física também? Não, teve repressão, foram presos, o Frazão foi preso, Alexandre Magalhães foi preso, né? Teve repressão, sim. Agora, naquela época, a repressão era contra a liderança, né? O cara chegava em casa, era preso e tal, não sei o quê, que era para intimidar mesmo e tentar sufocar o movimento com a prisão do líder, né? Agora, então, veja, porque a repressão política foi essa, porque era reprimida mesmo. Apesar de que em Pernambuco tinha uma coisa que era muito forte, que era a repressão ao movimento de campo, né? Mas mesmo assim, escolas como a de engenharia foi bastante reprimida, né? Tinha muitos movimentos sociais. Tinha muito movimento social, mas principalmente no campo, né? Que tinha a Liga Camponesa, tinha até o movimento do Galo da Igreja, e o movimento do Partido Comunista, que também, o Gregório Bezerra. E tanto que esse movimento da Zona Canavieira, durante a ditadura, sempre fazia as greves lá, né? Porque tinha havido uma mudança muito grande lá no começo dos anos 60, que era a questão do reconhecimento dos direitos do trabalhador ao trabalhador do campo, né? A questão do salário mínimo, houve uma mudança, aquela história do barracão, que o empregado não recebia um vale para comprar lá no barracão da usina. Houve uma mudança muito grande. E aí isso criou uma consciência muito grande e durante a ditadura foi tensa aí essa questão da mata de Pernambuco. Né? O senhor se lembra quando foi deflagrado o golpe militar, a situação ali, o clima? Não, o clima foi um clima tenso, né? No dia 1º de abril, à tarde, houve uma Assembleia Geral na Escola de Engenharia, ou seja, Assembleia dos universitários, todos os universitários, e de lá da Escola de Engenharia se partiu numa passeata de protesto para a frente do Palácio. Aquela passeata ela saiu do diretório da Escola de Engenharia. Do diretório não, lá do anfiteatro, né, lá no primeiro andar da Escola de Engenharia. Então saiu essa passeata, foi lá para o pai, houve a participação também do secretaria, depois pela a população pela rua também. E lá na frente o palácio estava cercado pelo exército, né? O governador estava lá dentro, já estava preso essa altura. E aí foi quando houve aquele estilo lá que morreram 2 estudantes, né? No dia 1º de abril à tarde. Agora, teve perseguição também a algumas pessoas. Sim, a partir dali, então o presidente do diretório da engenharia foi preso, inclusive responsabilizado por essa passeata, e na realidade tem sido um movimento, tem um partido foi um movimento estudante de esquerda mesmo, não foi. E evidentemente que o diretório disse lá, né? Mas não foi iniciativa só do diretório de engenharia, não. Os inquéritos